E aí, pessoal, mais um podcast Escola História no ar. Hoje, no quarto episódio, recebemos a Verônica Calzoni, que é mestre em História pela Unifesp e doutorando em História pela USP, e teve a experiência de visitar o Reino Unido durante a sua pesquisa de doutorado. Para entrevistá-la, temos aqui o Moisés Sal, meu amigo e companheiro de sempre. Fala o seu oi aí, Moisés. Olá, público. Olá, Verônica. Obrigado pela sua participação. Vai ser importante sua fala aqui hoje. A gente agradece. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, Verônica, a gente agradece a presença, né? É a primeira mulher, então temos essa honra, a primeira mulher entrevistada aqui, tá? E não por nenhum outro motivo, mas porque a gente colocou os homens na roubada mesmo de fazer os 3 primeiros episódios. É sempre muito difícil participar de um negócio que a gente nem sabe o que é, que ninguém assistiu ainda, ninguém viu. A gente agradece demais a Verônica pela essa disponibilidade. Já de cara, Verônica, eu queria que você contasse um pouquinho, antes de chegar lá no seu doutorado e no assunto desse podcast, que é estudar fora do Brasil, contasse para a gente a sua trajetória escolar, antes de entrar na universidade. Como você estudou, escola pública, escola particular, como foi a sua trajetória? Eu sempre estudei em escola particular, assim, particular de bairro, né, que a gente sempre falava, né, eu morava na zona leste de São Paulo, e tive uma educação, acho que não sei, não foi nem de ponta e nem também foi, assim, muito complicada, né? Eu tinha sempre acesso a tudo que eu precisava, tinha professores bons e tudo mais, e aí eu estudei em uma escola, assim, perto da minha casa até o ensino médio, depois eu fui para a rede Objetivo, mais focada em vestibular e tudo mais, e aí já tinha decidido há muito tempo que eu queria fazer História, então fui me dedicar também a tentar entrar numa universidade pública. Você já entrou no primeiro ano, primeira tentativa, Verônica? Sim, foi na primeira tentativa, mas foi, assim, um alívio, porque eu acabei me enrolando com as datas de vestibular e eu só tinha me inscrito para a Unifesp. Então, se eu não tivesse passado, eu ia ter que ficar esperando mais um ano. Excelente. A Moisés, quer mandar uma? E quando você entrou na universidade, qual é o seu primeiro olhar em relação à universidade, no caso, a Unifesp? Foi bem diferente, assim, era algo que eu esperava muito, que eu estava muito entusiasmada. Meu pai sempre incentivou muito, né, os estudos, sempre focou muito na questão de ser uma universidade pública e tudo mais, mas eu não imaginava o que era, de fato, entrar em uma universidade pública, ver como que é o ambiente, como são os professores, como funciona a estrutura, enfim, todas essas coisas. Então foi bastante surpreendente, assim, não consigo dizer se foi melhor que as minhas expectativas ou não, porque eu não sei muito o que eu esperava. Mas foi uma experiência também bastante, acho que diversa, porque eu também entrei em um campus que estava em formação, né? O campus lá, Guarulhos, que é das Humanidades, da Unifesp, foi construído em 2007, e eu entrei em 2008, então era a segunda turma que estava entrando desde a inauguração do campus, então as estruturas não estavam completas, nem todas as contratações de professores tinham saído, então foi, assim, também ver o projeto de criação de uma universidade, assim, passei, por exemplo, por mudanças de currículo, porque isso também estava sendo testado, né, durante esses primeiros anos, então foi, acho que, uma experiência muito única, não sei, hoje quem ingressa na Unifesp provavelmente tem um outro tipo de percepção do campus do que eu tive naquela altura. Sim, eu acho interessante isso. E a Verônica, ela não só faz doutorado, fez uma parte do doutorado fora, mas até na graduação. Você tem uma experiência em Portugal, não é? Na graduação? Conta pra Isso. gente um pouco sobre isso. Bom, foi um programa, né, do Santander Universidades que começou a ser implantado lá no campus. Eu acho que ele ainda existe, não sei como é que funciona atualmente a seleção, mas era a primeira vez que estavam fazendo. Aí tinham seleções para ir para a Espanha e para Portugal. E aí, basicamente, o que o
o programa estava fazendo em parceria com a Unifesp era encontrar estudantes que tinham um bom rendimento acadêmico e que pudessem ser candidatos para essas bolsas no exterior. E aí eu me inscrevi, assim, um pouco como quem não quer nada, eu estava... Acho que foi isso, acho que eu me inscrevi em 2009, ou já foi em 2010, eu estava ainda no início da graduação, e acabei sendo chamada, né, para dar continuidade ao processo. E aí eu consegui essa bolsa do Santander Universidades para ir para a Universidade Nova de Lisboa. Eu passei um semestre lá da graduação em História. E aí foi muito interessante, porque, né, fui fazer o meu curso, pude ter uma outra vivência acadêmica, fazer disciplinas que nem tem aqui no Brasil, foi realmente muito, muito incrível. Ô, Verônica, deixa eu aproveitar então que a gente entrou nesse parênteses aí, que a gente estava de olho na sua experiência no Reino Unido, mas é muito interessante isso aí, porque nós entrevistamos aqui 2 colegas, um que teve a oportunidade de ir para a graduação, ainda na graduação foi para a Itália, e outro que foi no doutorado para a França, né? E a gente vê pelos relatos uma diferença muito grande até de apropriação da cultura, porque na graduação você consegue ficar mais imerso na cultura, até pela dinâmica das aulas universitárias, você se interage mais com a turma, enfim, são experiências bem diversas, né? Até porque o nosso colega que foi durante o doutorado, ele ficou no centro de pesquisa, não foi em uma universidade, fica a questão mais isolada da pesquisa. Queria que você comparasse um pouco, então, essa experiência que você teve, acho, na graduação, no mestrado e no doutorado também. Isso junta com a sua maturidade, que foi evoluindo, mas queria que você comentasse, então, um pouco dessa trajetória, essa diferença de percepção. Nossa, foram coisas muito diferentes, realmente. Tanto pela natureza, né, como você já falou, Felipe, na graduação eu fui para fazer o curso, né, fazer parte da turma de graduação, então é uma imersão muito diferente, eu fiz amigos, tinha aula, tinha, né, toda aquela rotina estudantil mesmo, enquanto as experiências no mestrado e no doutorado, elas foram mais de pesquisa, tinha uma vivência na universidade, claro, mas não essa, né, de acompanhar uma rotina mesmo, de sala de aula. Então, tiveram realmente características muito diferentes. Além da própria maturidade em termos do que eu estou fazendo ali, né? Essa minha experiência em Portugal foi a primeira vez que eu saí do país, embora sempre tenha tido conforto na minha vida, minha família não tinha condições de fazer viagens internacionais, assim, quando eu era jovem, então foi a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha e que eu tinha saído do país. Então eu estava ali para tentar aprender tudo, porque eu não tinha a mínima ideia de quando eu poderia voltar, de quando eu teria aquela oportunidade de novo. Era tudo muito novo e eu era muito jovem e tinha essa liberdade, né? Agora, nas experiências de pesquisa, você já vai mais focado, você sabe que você tem um tempo delimitado, que você precisa fazer aquela pesquisa para voltar e terminar sua dissertação e tese. Então, eu acho que eu me permiti menos essas experiências assim mais abertas, de eu vou viajar só porque eu quero, ou eu vou ir para as festas, sei lá, isso não acontecia na minha vivência no exterior na pós-graduação, porque aí era realmente um trabalho mais focado, mais disciplinado, acho que em alguma medida. Moisés? Eu estudei com a Verônica no mestrado, né? A gente fez um mestrado junto. E em relação ao seu tema, né? Como que você relacionou ele com a sua experiência na Inglaterra? Como você construiu o seu objeto de reflexão e vinculou ele a um centro universitário na Inglaterra, isso no mestrado inicialmente? Bom, eu já estudava história inglesa desde a graduação, quando eu comecei a fazer iniciação científica e tudo mais, então eu já tinha alguns interesses, já tinha alguns historiadores que eu acompanhava a produção e que eu fui seguindo um pouco mais quando eu entrei no mestrado. Mas realmente a construção
de como foi o meu projeto de pesquisa no exterior, foi um pouco dependendo também de outras coisas que apareceram durante o mestrado, né? Então, eu já estava com esse projeto de viajar, como quando eu prestei a Bolsa FAPESP, é uma determinação da FAPESP é que você já indique que você queira fazer uma viagem, se você pretende fazer esse pedido, logo no seu projeto. E aí, então, eu já tinha indicado esse meu interesse, mas eu não sabia muito bem para onde que eu ia, o que eu ia fazer em termos de instituição. Eu sabia que melhor seria ir para Londres, por conta dos arquivos, mas não tinha muita ideia. E aí, por conta de um congresso que foi organizado lá em Londres, no Goldsmiths College, que foi onde eu fiz meu estágio de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Estava sendo organizado um congresso por um dos professores que eu gostava muito do trabalho, que é o Ariel Ressayon, que era sobre profetismo e radicalismo na Inglaterra. Não era só na Inglaterra, era na época moderna. Eu me inscrevi ainda para apresentar uma comunicação, eu fui aceita, e aí eu e o meu orientador, né, da época, o Luiz Felipe, lá da Unifesp, a gente considerou que aquela talvez fosse uma oportunidade de fazer uma interlocução com esse professor e começar a conversar sobre a possibilidade de ir para lá. Então, aproveitando isso, que ele já tinha lido, então, um sumário do meu trabalho que eu tinha enviado para participar dessa comunicação, a gente começou a trocar e-mails, conversar sobre o meu projeto de pesquisa, perguntar se ele tinha interesse, enfim, ele estudava alguns dos personagens que me interessavam, né, no mestrado, e ele se mostrou muito positivo. Eu fui para o congresso lá em Londres, isso foi em 2014, aí eu acabei o conhecendo pessoalmente, conversamos um pouco mais, e acho que logo no mesmo mês eu já tinha submetido o projeto para a FAPESP e já tinha conseguido a aprovação. Então foi um pouco algo também em construção por conta das oportunidades que foram aparecendo durante o desenvolvimento da pesquisa, né? Verônica, deixa eu fazer uma outra pergunta relacionada a isso aí, mas que volta alguns passos antes. Em relação à sua relação com a língua inglesa, como você começou a estudar, aquela coisa no colégio, você já levava a sério, já entrou na faculdade, você já lia inglês, vejo que você, logicamente, hoje você é totalmente fluente, né? Mas conta um pouco essa trajetória da relação com o inglês e a importância disso para você durante a graduação, para você ter conseguido essas bolsas que você conseguiu, para sua formação como historiadora, como pessoa, né? Conta um pouquinho dessa trajetória com a língua inglesa. Bom, eu sempre gostei muito da língua inglesa, assim, desde criança eu ouvia, eu achava bonito, mas, embora meus pais conseguissem pagar uma escola particular, eles não conseguiam pagar isso mais um curso. Então, muitos amigos meus entravam em cursos, mas eu não conseguia. Então, eu levava a sério o que eu aprendi na escola, mas não era adequado, né? Então, não era o suficiente, quero dizer, acho que essa é a melhor palavra. E o que acontecia era que eu tentava aprender um pouco sozinha. Então, eu ou tentava pegar o material de colegas que faziam cursos em escolas de idioma, ou então, uma coisa que eu gostava muito de fazer era traduzir músicas que eu gostava de ouvir. Então, eu pegava as letras, imprimia e ficava com o dicionário e ficava tentando entender o que aquela letra dizia. E eu fui estudando assim por um bom tempo, até que quando eu estava terminando o ensino médio, os meus pais já estavam numa outra situação financeira e me colocaram a possibilidade de fazer um curso de inglês. E aí eu prestei aqueles testes de nível, né? E, para minha surpresa, eu já entrei em nível de intermediário para avançado. Então, a minha experiência dentro da escola de idioma foi coisa de um ano e meio, porque depois de um semestre eu fiz um novo teste de nível e pulei mais alguns níveis. E, enfim, e aí eu concluí os estudos assim que eu entrei na faculdade, acho que foi no meu primeiro semestre. E para mim foi muito importante porque, embora na graduação muitos professores tentem fazer com que a gente tenha cada vez mais textos em português na bibliografia, né, sabendo das limitações dos alunos e tudo mais, foi muito importante porque eu consegui acessar uma bibliografia muito mais vasta, né, muita coisa que você consegue ver pela internet. Como eu já tinha interesse em estudar a Inglaterra também, já facilitava, porque eu conseguia ler algumas fontes, algumas coisas. Então foi, assim,
primordial. Realmente foi algo que fez muita diferença na minha formação e durante a minha graduação. E continuando nessa questão ainda, já pulando para uma outra, quando eu fui para Portugal, visitei justamente a Universidade Nova também, e fiquei bastante impressionado com o nível de internacionalização que eles cultivam lá nas universidades portuguesas, justamente com essa questão do inglês, né? O evento que eu fui era todo em inglês, muita gente de fora do país, né? Por ser um evento também que estava acontecendo acho que no início do calendário letivo, então só tinha praticamente estrangeiro na universidade. E eu fiquei bastante impressionado com isso, o quanto a população portuguesa já está preparada e já está anos-luz à frente do Brasil nessa relação da internacionalização, do nível de inglês, que você vê as crianças praticando na rua, essas coisas todas. Eu queria que você comparasse, além dessa questão da língua, o cotidiano da graduação, as diferenças entre Portugal e Brasil, e depois o cotidiano da pós, que você pôde vivenciar na Inglaterra, essa diferença entre a estrutura universitária também, das aulas, do contato com os professores, essa coisa toda, um comparativo breve aí. Tá, vou tentar ser breve. É uma baita questão. Bom, assim, em termos, essa primeira questão da internacionalização, eu acho que realmente bastante complicado, porque a gente vem sofrendo muito essa cobrança atualmente, né, na academia no Brasil. Cada vez mais os programas insistem que a gente publique em outros idiomas, que a gente vá em congressos fora do país, mas eu não sei se a gente sempre tem as ferramentas para isso, né? Então, bom, já é difícil falar em bolsa, mas a gente precisa ainda falar também da própria questão do conhecimento dos idiomas, né? Então, há poucos cursos na graduação, por exemplo, de idiomas que realmente ajudem numa inserção acadêmica em outro país. Eu só fiz um curso, por exemplo, de escrita acadêmica em inglês quando eu já estava no doutorado, lá na USP, enfim. Mas não era algo acessível, então a gente acaba tendo que patinar muito porque falta essa estrutura, né? Em muitas universidades, como você citou, né, internacionalização em Portugal. Não sei se lá é o caso, mas eu sei que muitas universidades europeias, enfim, ou nos Estados Unidos, tem vários centros de escrita acadêmica, tanto na língua nativa, como às vezes em línguas estrangeiras. Então, o aluno que ingressa na graduação, não importa o curso, às vezes ele tem que passar por um curso de redação, ele tem que passar por essa formação, ou ele vai ter um centro que vai ajudar ele a conseguir ter o domínio daquele idioma em nível acadêmico. O que aqui, assim, são poucos os casos. A USP tem um centro de letramento acadêmico, tem esses auxílios, mas, assim, são poucas as iniciativas nesse sentido. Então, acaba sendo difícil, porque mesmo se a gente tem sei lá, mesmo que a pessoa tenha o privilégio que eu tive de conseguir aprender inglês antes de entrar na graduação, a gente não tem essas ferramentas mais acadêmicas. A gente, às vezes, tem aquele inglês de ir para o restaurante, de fazer aquelas perguntas bobas de livrinho de idioma. Não é um inglês que te permita facilmente assistir uma aula, né, em outro país. Então, eu acho que é uma coisa complicada, mas o que as universidades oferecem, a gente tem que tentar aproveitar. Então, tem os idiomas sem fronteiras, não sei como eles estão atualmente, mas tem também os cursos que as universidades têm, cursos de extensão, etc. Então, essas coisas seriam importantes para a gente conseguir ter esse nível que o Felipe comparou com relação ao Portugal, de estudantes que conseguem participar de congressos internacionais, que são todos em inglês, com naturalidade, né? Porque aqui realmente fica difícil. Mas, para além dessa estrutura, eu acho que também há diferentes, não sei se prioridades, mas talvez realmente interesses nas graduações, né? Aqui no Brasil, a graduação em História tem 4 anos, né, lá na Unifesp. Eu levei 5 anos por conta da experiência no exterior, isso acabou também atrasando o meu currículo. Enquanto lá em Portugal são 3 anos. Isso porque houve, né, todo um processo de transformação do ensino superior lá,
o Acordo de Bolonha, né, o Tratado de Bolonha, tentou meio que unificar, né, o ensino superior na Europa por conta esses vai e vem de estudantes, né, há uma cultura realmente muito comum de intercâmbio na graduação na Europa, e alguns cursos acabaram ficando mais curtos. Então, eu acho que lá, talvez, a ideia de preparação do estudante seja diferente da que a gente tem aqui, por conta também dessas coisas, né? São estruturas muito diversas. Agora, comparar isso ainda com a pós-graduação, ainda é outro mundo. Ainda mais no Reino Unido, que tem outro sistema. Então, a mesma coisa. Aqui no Brasil, as nossas formações são muito longas, né? O mestrado aqui, pelo menos 2 anos, doutorado 4, e lá eles têm um mestrado super curto, que praticamente você não defende nenhuma dissertação, você tem um TCC, mas ele é muito diferente do nosso. Então, o mestrado leva 1 ano e o doutorado 3. E aí ele é muito mais centrado no objeto de pesquisa, né? A gente vê que tem pesquisas realmente muito... tudo elaborado para aquilo, né? Acho que aqui a gente tem uma formação ainda um pouco mais ampla. Eu tenho a sensação de que quando a gente termina a graduação e inicia o mestrado, é quase como um último ano de graduação, uma transição. E aí a gente ainda tem muitas disciplinas, a gente tem ainda uma formação muito grande. O que lá eles não privilegiam tanto. Eles têm menos disciplinas, têm mais essas atividades de pesquisa e também de introdução à vida acadêmica, né? No doutorado você já dá aulas na graduação, né? Então é outro tipo de formação profissional, eu acho. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eram muitas coisas para pensar. Depois eu volto com outros detalhes, né? Mas no geral você respondeu. Moisés? Então, em relação à sua experiência na Inglaterra, Verônica, queria que você contasse o seu dia a dia lá, quanto tempo você ficou, como foi sua estadia lá, os lugares que você se hospedou, todos esses detalhes do cotidiano na Inglaterra. Bom, no mestrado eu fiquei 6 meses, fiquei em Londres, fiquei no Goldsmiths College, e nessa primeira incursão, eu tive uma rotina um pouquinho mais próxima da vida, né, universitária, porque eu fazia reuniões bastante regulares com o meu orientador lá, e ele dava uma disciplina na graduação e me convidou para assistir, caso eu quisesse, porque tinha relação com o meu tema. Então, eu frequentava as aulas como ouvinte, acabava participando de alguns debates e tudo mais, uma vez por semana, assim. Mas a maior parte do tempo eu ia para os arquivos e bibliotecas, eu organizava a minha própria rotina, né? E foi basicamente isso, assim, essa primeira aventura, né, de pesquisa foi muito voltada para tentar estudar e trazer muita coisa para cá e tentar, assim, aprender mesmo, porque quando estudar em Inglaterra a partir do Brasil, eu tenho várias dificuldades. Quando eu mandei meu projeto para esse orientador, a primeira coisa que ele falou para mim era que minha bibliografia era desatualizada. E aí eu tive todo um processo de me atualizar e de entrar em contato com livros e artigos que eu não conseguia acessar daqui. Então, acabou sendo, assim, realmente um aprendizado muito grande. Eu tinha que ir lá e tentar aprender o que eu consegui. No doutorado, eu fiquei 10 meses. Também, aí eu continuei em Londres, fiquei na mesma universidade, mas aí a minha rotina já foi bem diferente. Eu fiz menos reuniões com o meu orientador, assim, elas eram mais espaçadas, né? Acho que isso é uma tendência na vida acadêmica, né? Conforme a gente passa do mestrado para o doutorado, os orientadores dão mais espaço para a gente, que sabem que a gente já está um pouco mais maduro, né? E não frequentei nenhuma disciplina nesse momento, e aí minha atividade foi muito mais de pesquisa e de participação em eventos. Então, eu comecei a ir em congressos, a mandar comunicações, e aí dividi a minha rotina entre fazer a pesquisa e fazer viagens de pesquisa também, né, dentro
desse tempo no exterior, e viagens para participar em congressos internacionais, porque a FAPESP estava cobrando bastante isso nesse momento. Então, acho que eu viajei já com outros propósitos nesse sentido também, não só de aprender e trazer fontes para cá, mas também de começar a ter uma exposição internacional, conhecer as pessoas aí nos congressos, começa a reconhecer, né? Já vi fulano, sei o que ele trabalha, circular pelos espaços. Verônica, sobre essa questão da pesquisa, das fontes, do acesso aos arquivos, essas coisas, até o acesso também à base de dados, né, que no exterior tem uma coisa, facilitam mais isso, né? Às vezes você está trabalhando em casa mesmo, com o notebook seu, mas você tem acesso a um banco de dados, uma série de artigos que a gente não tem acesso aqui, ou pelo menos não tem acesso em qualquer universidade pública. Queria que você comentasse essa questão um pouco, como foi a sua ida a arquivos, que arquivos você frequentou, qual o nível de organização dessas entidades na Inglaterra, se difere muito do que você já viu aqui no Brasil, por exemplo. Bom, a minha experiência de pesquisa aqui no Brasil foi muito específica, assim, eu acho que eu fui ao Arquivo do Estado e mais meia dúzia de coisas, porque acabei fazendo muito da minha pesquisa usando essas bases de dados, e acabava indo só para os arquivos e bibliotecas quando tinha trabalhos da faculdade que eu precisava de outras fontes, né? Então, eu conheço menos desses arquivos brasileiros, talvez, do que dos ingleses. Mas uma coisa que, assim, que a gente sabe que faz muita diferença é o investimento, né? Então, aqui a gente, infelizmente, tem arquivos e bibliotecas lutando para se manter de pé, né? A gente sabe bem dessas histórias, e aí as condições, né, de armazenar os documentos, de oferecer assistência aos pesquisadores, elas são muito diferentes das que a gente encontra em um país como a Inglaterra. Mas também lá depende de onde você está indo. Então, se você visita, um dos lugares que eu mais ia era a British Library, né, a Biblioteca Britânica. E, bom, é a maior biblioteca que tem lá, ela tem financiamento gigantesco, tem muito dinheiro envolvido ali, então é uma estrutura espetacular, que você encontra tudo o que você precisa, você tem salas maravilhosas de pesquisa, você vê que os documentos têm um tratamento muito bom, né, são muito bem acondicionados, embora também tenham acontecido vários acidentes de percurso por aí, especialmente por tendências arquivísticas ou bibliográficas que às vezes acabaram interferindo na integridade dos documentos em vários momentos, né, mas tem essa estrutura gigantesca. Agora, se a gente vai para outros lugares, como, por exemplo, Manchester, eu tive uma experiência muito enriquecedora lá, porque uma biblioteca de lá me abrigou como visiting fellow voluntária, né? Então eu visitava eles todo mês, a Chetham's Library, lá em Manchester, e eles, embora essa seja a biblioteca mais antiga de língua inglesa, né, na Grã-Bretanha, ela tem pouquíssimo financiamento, ela tem pouco recurso. Então, é um prédio belíssimo, você tem materiais incríveis, mas o dinheiro para o acondicionamento, para a digitalização, para catalogação mesmo, ele não está disponível. Então, muitas vezes você ia até o arquivo e descobria que você acabava encontrando, realmente descobrindo um documento no meio de um livro que você estava folheando, que ninguém sabia que sequer estava ali, porque existia essa dificuldade mesmo de catalogação. Então, é muito variado, assim, a experiência que o pesquisador pode ter vai depender muito desses lugares que ele tem acesso, né, onde ele vai fazer a pesquisa. Mas, assim, de modo geral, as instituições britânicas forneciam, assim, muita coisa, seja, né, pelo acesso direto aos documentos que eu precisava, ou então por essas bases de dados, como o Felipe mencionou. Então, enquanto você estava frequentando, por exemplo, as bibliotecas de Oxford e usando o Wi-Fi deles, se você foi lá como pesquisador, você tinha acesso a uma série de bases de dados que são caras, são pagas, né, que não consegue acessar daqui,
e que aí você abre no seu computador e vai baixando todos os PDFs, todos os documentos. E aí é uma experiência que para a gente é restrita, né? Depende do orçamento da universidade para ter o acesso a essas bases. Então, mesmo quando eu estava em casa ou num café, assim, eu podia baixar mais documentos ou mais artigos que pudessem me ajudar. Moisés? Eu queria entrar um pouco na questão do tema da Verônica, porque eu acho legal, né? Como que ela é uma historiadora brasileira, ela vai discutir um tema em inglês. Eu estudei com a Verônica no mestrado, né? Como eu disse, eu gostava do título da pesquisa dela. É tão E ela grande. é tão grande, é assim, vou ler para vocês rapidinho. Impresso para ser vendido na Crawling Pops Red Alley. Hannah Allen, Livewell Chapman e a difusão de obras pentamonarquistas durante a Revolução Inglesa. É isso, Verônica? Como você entrou nessa discussão sobre essas obras pentamonarquistas durante a Revolução Inglesa? Entender melhor o seu tema, suas fontes, seus autores, os autores que você mais lê. Tá. Bom, foi um caminho. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né, dentro da universidade. Eu queria saber que eu queria fazer pesquisa, sabia que eu gostava de história inglesa, mas eu não sabia o que eu queria estudar. E aí, na graduação, eu conversei com o professor Luiz Felipe, né, que me orientou desde então, e ele estava iniciando uma pesquisa que comparava expectativas, né, proféticas, que é o tema dele, em Portugal, Inglaterra e outros espaços. E né, foi um pouco. Eu acabei conversando com ele porque ele era meu tutor no PET, fiz parte do PET História na época, que é o programa de educação tutorial que tem em algumas universidades, então, um programa voltado para a gente desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão. Como ele era meu tutor, eu acabava podendo conversar mais vezes com ele, disse que eu queria fazer uma iniciação científica, queria estudar em Inglaterra, mas não sabia o que. E aí ele me informou sobre esse interesse dele e perguntou se eu queria dar uma olhada nas fontes, dar uma olhada na bibliografia e ver se eu me interessava. E aí eu fui ler O Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill, e fiquei extasiada com aquelas ideias radicais, aquela mistura entre política e religião, né, durante o conflito, e fiquei interessada e comecei a ler as fontes. E aí, na graduação, eu trabalhei com um homem da Quinta Monarquia, que era o William Nashville, e só os textos dele. E o que ele acreditava, né? Esses pentamonarquistas, eles eram um movimento, é difícil de chamar de grupo, não era uma coisa tão coesa assim, mas foi um movimento que existiu mais, assim, claramente entre as décadas de 1650 e 1660, né, na Inglaterra, durante o contexto da Revolução Inglesa, e que, baseado no livro de Daniel, no livro bíblico, né, de Daniel, acreditava que o milênio, né, a profecia do milênio, da segunda vinda de Cristo, representava um governo concreto de Cristo na Terra. Então, e aí para eles essa expectativa dessa vinda de Cristo para um reino de 1000 anos de felicidade, ela não era só passiva. Então eles consideravam a importância da ação humana para isso. Então para eles existiam duas possibilidades: fazer reformas na política inglesa, na administração, para que o governo fosse o mais perfeito possível, mais próximo de Deus, para que Cristo voltasse, ou então pegarem armas e realmente criar esse espaço no qual Cristo voltaria. O Westminster, que eu estudei nessa altura, ele era mais moderado, então ele acreditava nessas reformas, então era uma mistura mesmo de política e religião. E o que eu observei durante a minha pesquisa era que praticamente todos os textos dele, eu acho que eu estudei 7 ou 8 panfletos que ele publicou, todos os textos dele eram publicados, todos menos um, eram publicados por um mesmo livreiro, que era o Livewell Chapman, que está no título enorme que o Moisés leu. E eu fiquei muito curiosa, né, de por que esse fulano tinha publicado todos os textos do Westminster. Então, me veio esse interesse em estudar um pouco mais a produção desses panfletos. E aí que eu bolei o projeto de mestrado,
mais voltado justamente para produção e circulação desses textos milenaristas, esses textos pentamonarquistas, feito por uma livraria, que era essa Crown, né, não tinha nome, tinha símbolo, que era uma coroa, durante o contexto revolucionário. E aí eu observei as práticas editoriais da Hannah Allen, que foi uma das primeiras livreiras a cuidar desse negócio, e depois o segundo marido dela, que era o Lival Chapman, e como é que ele também teve as práticas editoriais dele, num sentido muito de perceber as atividades políticas desses sujeitos que não são os autores, mas que também têm uma relação direta com a produção do que a gente lê hoje, né, produção dos textos. Ótimo. Verônica, eu queria voltar um pouquinho, não voltar, né, mas cair do lado pessoal um pouco. Queria que você falasse do seu sentimento, né? Você colocou que entrou na faculdade em 2008, né, 2009, 2008. e entrou na pós-graduação em 2013, né, no mestrado em 2013, quando o Brasil começa a ser sacudido, o mundo passa a virar de ponta cabeça, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, que sou um pouco mais velho que você, vi as coisas mudando muito, né? O que antes era uma carreira super desejada, ser professor universitário, ser um pesquisador, uma carreira sólida, que é algo, né? Uma coisa que valia a pena você se dedicar. A gente foi vendo, com o passar do tempo, a partir de 2013, essa carreira ir se arruinando, né? As promessas desabando. Então, como foi essa sua trajetória pessoal ao ver os sentimentos? Conforme você entra no mestrado, cortes e cortes de pesquisa, apesar de tudo, você conseguiu ser resiliente, sobreviver e conseguiu ainda fazer pesquisas fora, graças à sua competência, né? Porque para conseguir uma bolsa FAPESP tem que ter muita competência. Então, conta um pouco desse sentimento, sua visão ao longo desses anos. Olha, foi difícil, e acho que é difícil, né? Eu realmente, quando eu ingressei na universidade, foi justamente durante a expansão das universidades públicas, né? O meu campus é fruto da expansão do Lula, é fruto da administração do PT, então, e assim, era uma época em que os professores tinham um monte de concursos para prestar, tinha um monte de gente super jovem ingressando. Então, eu tive uma graduação com professores muito empolgados com essa trajetória acadêmica que estava, assim, parecendo cada vez mais promissora. Tinha bolsa, tinha dinheiro, tinha universidade sendo construída. E isso foi, não sei, gerando também uma expectativa, né? Acho que os meus colegas de graduação talvez tenham uma sensação semelhante à minha, de que existia um grande incentivo à pesquisa, muitos colegas faziam iniciação científica, enfim, mas quando a gente foi realmente entrar na pós-graduação, já era outro mundo, já tinha acabado o Reúne, não tinha bolsa, as coisas já estavam ficando muito mais difíceis, né? O ano em que eu e o Moisés entramos na Unifesp no mestrado, só tinham 2 bolsas disponíveis, né? E éramos, acho que, 25. Então, a gente passou praticamente meses e meses, ou até um ano inteiro na pós-graduação sem conseguir um financiamento. Eu só consegui a minha bolsa FAPESP em novembro daquele ano, né? Foi quase o ano inteiro sem bolsa. Prestei diversas vezes a FAPESP, mas eu tinha recebido várias negativas, então também não foi tão simples, mas fui tentando, né, enquanto eu trabalhava, e foi criando um pouco essa coisa, né, de a gente ir desencantando e percebendo que aqui não é assim, esse mundo tão cheio de oportunidades, as coisas são um pouco mais difíceis, né, mas eu ainda tenho alguma esperança, porque eu acredito na ciência, acredito no conhecimento, então acho que isso vai me mantendo, assim, ativa e tentando participar das coisas e fazer minha pesquisa, fazer minha carreira, mas é realmente muito complicado, porque a gente precisa, acho que sempre ter em vista, né, eu acho que eu assisti
há alguns dias atrás, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem o curso de escrita acadêmica da Rosana Pinheiro Machado, que está circulando por aí, e aí uma das aulas era sobre projetos, e a professora indicou que se colocasse seu financiamento, que você já tivesse uma ideia de financiamento, de quanto dinheiro você gastaria para fazer aquela pesquisa. E eu fico pensando que talvez isso fosse algo fundamental para a gente ouvir desde sempre, porque como não é sempre que a gente pode contar com pesquisa, é importante realmente ter ideia do quanto custa a sua formação, do dinheiro que você precisa gastar com livro, com viagem, com acesso à base de dados, etc., porque a gente tem que resistir do jeito que dá, né? E às vezes é sem esse financiamento, sem essa ajuda. Bom, nesse sentido, Verônica, em que o Brasil foi ficando de ponta cabeça, né? Atualmente, nós conseguimos uma vitória, que é a regulamentação da profissão do historiador. Gostaria de saber a sua opinião em relação à profissionalização, né, do historiador e as expectativas em relação à nova profissão que a gente tem agora. Bom, eu fiquei muito feliz, que realmente acho que foi uma vitória, depois de tanto debate, depois de ter recebido aquele veto, né? Então foi uma vitória conseguir a regulamentação, mas eu sinto um pouco de incerteza no que vai acontecer agora, né? Porque eu não sei se está claro, pelo menos para mim, né? Digo, a minha interpretação, que isso vai proporcionar mais oportunidades de emprego, por exemplo, porque quando eu terminei o mestrado, um dos desencantamentos assim com a vida acadêmica foi o desemprego. Terminar, acabou a bolsa e tem aquele momento do que eu faço agora, em que você nota que não é tão fácil se inserir no mercado de trabalho, especialmente depois de ficar um tempo estudando, né? 2, 3 anos, às vezes, ali fazendo pesquisa, mas você precisa trabalhar, isso é difícil. Então, eu não sei, eu gostaria de que a regulamentação ajudasse nesse tipo de inserção no mercado de trabalho, porque é difícil, né? A gente sabe que muitas vezes, mesmo numa escola, professores de outras disciplinas costumam dar aula de história, né? Então, eu espero que isso agora, pelo menos, implique, né, na necessidade de ter um professor de história, alguém que estudou isso. Mas eu acho que ainda, embora a gente tenha tido essa vitória, acho que a gente ainda precisa continuar a batalha, porque a valorização da disciplina ainda é baixa, né? Então, acho que ainda não está muita coisa ganha. Ô, Verônica, eu quero voltar a essa questão das oportunidades, né? Mas antes de eu perguntar para você, ainda vou fazer expressar minha opinião, né? Pelo menos da forma que eu vejo, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, com relação à fuga de cérebros qualificados, né? E aí, logicamente que a gente tem dois problemas aí. A partir do momento que a universidade se nega a receber jovens qualificados, altamente especializados, como você, como Moisés, que fizeram mestrado, fizeram doutorado, enfim, a partir do momento que a universidade se nega, a universidade brasileira, só resta dois caminhos, né, para um jovem como você, ou como um outro amigo meu também, que foi estudar no Reino Unido. Ou segue uma carreira acadêmica no exterior, e aí, no caso de vocês que estudaram inglês, que tem toda essa vivência, tem as portas praticamente do mundo inteiro abertas, ou você pode vir para uma escola particular de São Paulo, dessas de elite, que pagam muito caro, porque você tem essa bagagem de que estudou numa grande instituição da Inglaterra, por exemplo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse panorama profissional, como você vê essa fuga de cérebros, se você presenciou isso nas universidades portuguesas, inglesas, se você pôde conversar com alguns pesquisadores, se isso é uma coisa que pega também na nossa área, a área de humanas. Bom, eu acho que a fuga de cérebros, ela é muito decorrente de crises, né? Então, embora a gente sempre tenha parece que, não sei se é sempre, mas há um bom tempo a gente tem um ambiente meio inóspito para quem quer fazer pesquisa no Brasil,
Isso acontece em outros lugares, em momentos de crise, isso é muito forte, né? Quando eu estudei em Portugal, foi durante a crise, acho que foi a segunda parte, né, a segunda onda, assim, da crise que aconteceu lá, e grande parte dos meus colegas que né, frequentaram as aulas comigo, que se formaram mais ou menos na mesma altura que eu, saíram de Portugal para procurar emprego, porque não tinham o que fazer por lá, né, tentaram a vida em outros lugares, ou tiveram que trabalhar com outras coisas que não eram a profissão deles, e só agora estão conseguindo se dedicar com mais cuidado à vida acadêmica. Então, eles se formaram antes de mim, porque a graduação era mais curta, né? Mas eu entrei no doutorado antes deles, porque toda essa crise, toda a dificuldade de financiamento que teve lá, fez com que muitos deles atrasassem os mestrados e doutorados. Então, a gente não pode também só considerar que o problema está aqui com a gente, né, no Brasil. Então, eu acho que também existe essa certa sazonalidade, né? Dependendo do momento crítico, as pessoas vão procurar oportunidades em outros lugares. E agora, por exemplo, tem muita gente voltando para Portugal, porque agora tem uma situação melhor e pode ter emprego, etc. Então, eu imagino que no Brasil a gente possa ter situações semelhantes, de pessoas que vão acabar saindo do país por um tempo, porque não querem ficar desempregadas, ou não querem trabalhar com outra coisa, e aí depois, quando a situação melhora, retornam, porque a família está aqui, a vida está aqui, e nem sempre é tão fácil construir carreira no exterior, né? Embora a gente possa até ter uma formação competitiva, dependendo dos casos, acaba sendo também difícil de seguir, né? Tem muitos cargos temporários no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que tem muitos cargos temporários, então às vezes você não consegue renovar, fica um ano lá, mas você tem que voltar em algum momento, né? Senão você não consegue outra coisa. Então, eu acho que é bem variado, né? Mas eu acho que tudo depende um pouco de quais são os planos de modo geral, assim, que a pessoa tem. Meu plano pessoal é a vida acadêmica. Então, quando eu terminar o doutorado, se eu não tiver concurso, se eu não tiver nada para tentar fazer aqui, eu vou pensar em alternativas para continuar esse projeto. E aí eu acho que, por exemplo, eu poderia ir um tempo para fora, ou faria um pós-doutorado, alguma coisa, mas eu gostaria de fazer parte da academia no Brasil. Então, eu vejo, se eu tivesse que viajar novamente, assim, eu vejo como algo temporário, e acho que aí varia muito do que cada um quer fazer. Moisés? Então, Verônica, eu queria saber que você fizesse uma comparação geral, entre a sua experiência lá fora do Brasil, né, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, e aqui. Quais os elementos em comum e as diferenças que existem entre a vida acadêmica na Inglaterra e a vida acadêmica aqui no Brasil? Nossa, acho que tem. Eu penso em várias coisas. Uma primeira diferença que me parece assim, muito fundamental é a idade das pessoas. A gente aqui é mais velho na pós-graduação, né? Lá eles terminam tudo muito rápido. Então parece que a gente tem outra cabeça, assim, e várias outras experiências, assim, eu tenho um pouco essa sensação quando eu converso com pessoas que estão fazendo doutorado lá, né? São muito jovens e estão ainda parece que em outra fase. Eu tenho um pouco essa sensação de que quando a gente está no doutorado, parece que a gente já fez um caminho muito mais longo do que eles fizeram, e a gente tem um amadurecimento enquanto pesquisador que é diferente. Não sei dizer se é melhor ou pior, porque, de outro lado, eles têm muito mais foco, né? Tem uma formação muito objetiva, muito focada naquele processo, então talvez eles possam ser grandes especialistas em coisas que a gente não domina, então não sei dizer se é melhor ou pior, mas essa é uma coisa. Eu tenho a sensação, mas isso eu acho que em todo lugar há uma tendência de ultra especialização, né? Como a gente tem prazos, tem a questão das bolsas, a gente tem que produzir
tempo para fazer uma pesquisa não é tão grande, a gente não faz grandes projetos, né? Ninguém vai escrever um Mediterrâneo agora, me parece. Acho que a gente só tem condições de fazer coisas menores. Só que eu tenho a sensação de que na Inglaterra isso é ainda mais pronunciado. Às vezes parece que as pesquisas lá são muito focadas em uma coisa muito específica, muito pequena, que só interessa, sei lá, uma comunidade muito restrita de pesquisadores. Então, eu tenho a sensação de que aqui no Brasil a gente ainda tenta, mesmo que dentro das nossas ultraespecializações, ter alguma troca, algum diálogo um pouco mais amplo. Uma outra coisa que é muito evidente, assim, é que lá eles têm um acesso, né, à documentação, à bibliografia, a recursos que a gente não tem. Então, eles conseguem fazer coisas que, para nós, parecem muito difíceis, né? Eu acho que, às vezes, eles têm acesso, por exemplo, a softwares que, para a gente, aqui vai ser muito caro, para fazer uma base de dados, ou para fazer algum tipo de pesquisa específica que dependa, sei lá, de mapa, de geoprocessamento. Lá eles têm outra coisa. Então, tecnologicamente, é muito diferente, né? Por conta do grande mercado editorial que eles têm também, me parece que as pessoas são muito mais atualizadas. Elas são obrigadas a ler tudo que saiu agora. O que a gente parece que vai tomando um tempo, assim, para digerir. A gente tem que dominar os clássicos e o que está saindo. Mas lá parece que tem um fôlego, assim, para essas atualizações muito grandes. E agora, uma última coisa, acho que por fim, que eu sempre tive a sensação de que a bibliografia dos ingleses é muito autorreferente. Então, quando você vai para os congressos, você vai discutir com as pessoas, tudo bem que eu estou falando de quem estuda história inglesa, mas há poucas referências que não são de ingleses. No máximo, eles citam americanos. Mas, às vezes, você vai falar mesmo de metodologia, você cita um Koselleck. E as pessoas não leram, porque eles leem muito o que está dentro daquela tradição anglo-saxã, enquanto aqui eu acho que a gente tem essa possibilidade de ler um pouco de tudo, né? Então, não sei. Falei um pouco essas coisas porque eu quero que a gente não seja só, os estrangeiros são melhores. Eu acho que a gente tem muita coisa boa. Deixa eu aprofundar nessa questão aí. Aqui no Brasil, a gente tem observado uma tendência com relação à pesquisa de ultra-especialização também. Não sei se ultra-especialização, mas especialização. A gente vai procurando cada vez mais um nicho e um nicho menor conforme vai galgando espaço na academia. Porém, na hora de dar aulas, principalmente nas universidades menores, o professor ele tem que se virar com várias matérias. Eu tenho colegas, por exemplo, que dão aula de metodologia de ensino de história, história da América e história antiga. Tendo especialização justamente na história antiga, né? Tendo doutorado, sua área de pesquisa na história antiga. Então, são áreas muito discrepantes. E vejo isso acontecer com vários profissionais, né? Então, você caminha de um lado para uma especialização cada vez mais, né, que se afunila durante seus estudos, e chega na hora da aula, você tem que dar aula de tudo. É um caminho totalmente na contramão. Acontece isso também na Inglaterra? Eu acho que lá as carreiras são mais específicas mesmo, assim, pelo menos o que eu venho notando. A menos que, no caso, a pessoa vá dar aula na escola, e aí tenha que dar aula de tudo dentro da história, o que eu vejo é que existem muitas possibilidades lá dentro dessa especialidade. Então, o professor, né, da minha área, por exemplo, é a história da Inglaterra lá. E aí você tem várias cadeiras de história da Inglaterra. E esse mesmo professor, por exemplo, que não conseguiu uma posição nesse cargo, pode tentar, sei lá, história moderna, que seria uma outra possibilidade. Aqui no Brasil, para minha formação, só teria um caminho, que é a história moderna. Então, eu acho que lá, essa outra especialização, ela encontra também um espaço de atuação no mercado, mais do que aqui, eu acho. Mas eu não conheço muito essas universidades que talvez seriam comparáveis, né, às faculdades pequenas aqui do Brasil. Então, o que eu tenho de experiência mostra que eles conseguem manter essa especialização.
Em relação à sua vida universitária agora, Verônica, como você tem experimentado o seu doutorado, as suas atuações dentro do doutorado para além da pesquisa, né? No caso, o que você faz além da pesquisa, não que a pesquisa seja menos importante, mas não sei se eu fui claro, mas o que você faz além da pesquisa dentro do doutorado? Ah, sim, não, eu faço muita coisa. Eu gosto de ter vários projetos paralelos, então eu sempre participo de outras coisas. Acho que a vivência universitária é boa, né? Então, eu participo também da revista, né, lá da história, Ângulos Novos. Tenho muito interesse pelo mercado editorial, então, assim que eu entrei no doutorado, eu quis saber como é que eu poderia entrar na revista, participar do conselho editorial. Então, eu estou lá desde 2018, se eu não estou enganada. Eu participo de grupos de pesquisa, eu acho que é uma coisa muito importante, porque o doutorado, né, acho que mais do que o mestrado, inclusive, é muito solitário, né, a gente tem a reunião com os orientadores, eu tenho 2 orientadores, né, o Luiz Felipe, ainda da Unifesp, e a Ana Paula Megiani, lá na USP, embora a gente tenha esse contato, é você, suas fontes, e seu computador, né? Então, eu acho muito produtivo participar de grupos de pesquisa em que se possa discutir outros temas que também ajudam a sair da outra especialização. Eu acho que é uma saída também para isso, justamente pensando no que o Felipe falou, né? A gente vai ser cobrado às vezes no mercado, ou mesmo num concurso, né? Quando chega a nossa hora, a gente não vai ter sempre a sorte de um ponto escolhido ser o que você estudou a vida inteira. Concurso para história moderna pode cair qualquer coisa. Pode cair qualquer coisa. Então, eu posso ter a sorte de ser Revolução Inglesa e posso ter o azar de não ser. Então, participar desses grupos é muito bom, porque você se força a ler outras coisas, né? Então, eu participo ainda do grupo lá da Unifesp, né? Do professor Luiz Felipe, e a gente tem várias leituras, acho que essas um pouco ainda bastante centradas na Inglaterra, às vezes, mas, de outro lado, eu participo do GEIM, que é coordenado pela professora Ana Paula Vecchiani, que é sobre história ibérica. E aí é um outro mundo para mim, porque eu tenho que ler coisas sobre católicos, existe Inquisição, né? O meu mundo não tem, não tem muito disso. Então acaba sendo muito importante. Eu também participei de uma iniciativa de pós-graduandos lá na USP de formar um grupo de escrita acadêmica. E a gente organizou alguns seminários entre 2018 e 2019. Então, a gente tentava aprender um pouco mais sobre escrita. A gente lia os textos uns dos outros, comentando, chamávamos professores para falarem da escrita, tivemos algumas oficinas com o pessoal do letramento acadêmico, então foi super produtivo, assim, foi uma coisa incrível, e que, por me chamar muita atenção para a tarefa da escrita, fez com que eu também tivesse esse interesse, assim, para além da minha escrita. Então, junto com outras colegas lá da pós-graduação, eu participei também de minicursos que, bom, nós demos dessa vez, né? Então, lá na USP, nós fizemos 2 edições de cursos de escrita e uma outra oficina na Ampul, na Unifesp, tentando fazer outras coisas, né? Não só falar da minha pesquisa. E acho que, de modo geral, assim, é o que eu mais faço no dia a dia. E agora, mais recentemente, eu venho ajudando um colega que tem um canal, Nota de Rodapé, a fazer aquelas entrevistas, né, o projeto Interlocuções, que a gente vem tentando entrevistar historiadores e historiadoras que tiveram um grande destaque, né, na construção do nosso ofício e repensar o trabalho desses professores e dessas professoras. Então, acho que é mais ou menos isso que eu faço, além da pesquisa. Foi bom você ter lembrado desse assunto, Moisés, porque você vê, a gente não está conversando com qualquer pessoa, né? A Verônica entrevistou aí grandes nomes, né? Pois é. Chartier, só fera, né, cara? Está gastando o tempo dela aqui com a gente, Moisés. Então você vê que Que é isso, vocês são Chartier, o Burton, vários historiadores, assim, incríveis, né? só destaque de livraria. Verônica, caminhando para o final da nossa conversa, que foi muito, muito produtiva, muito agradável,
queria que você desse 2 dicas aí, que você pensasse. Uma dica cultural geral, mas de preferência algo grátis, para nossos ouvintes. E uma segunda, uma recomendação de leitura, de preferência algum artigo seu, algum paper de congresso que você tenha escrito, para alguém que tenha se interessado pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, o que você recomendaria? Ai, que responsabilidade, hein? Bom, acho que uma recomendação uma dica, assim, de algo grátis é verem o que tem de bacana sobre as suas pesquisas, as suas áreas de interesse, no YouTube, no Twitter, porque a gente acaba descobrindo coisas mais interessantes do que a gente pensava. Eu tinha uma noção não gostava muito dessas coisas, sempre torcia o nariz, pensava, bom, não vai ter a profundidade que eu espero, mas eu acabei descobrindo uma comunidade acadêmica muito forte nas redes sociais, sobretudo no Twitter, que às vezes usam as hashtags da sua pesquisa, né, e que te ajudam a descobrir projetos incríveis, né, então eu venho me comunicando com muita gente que trabalha com história do livro, que é a minha área, ou com história inglesa, no Twitter dessa maneira, e conhecendo muitos projetos que é muito mais difícil de a gente conhecer quando a gente está isolado. Então, acho que é um pouco a coisa que eu mencionei, né, de a gente sair do isolamento do doutorado. Então, conversar um pouco com as pessoas, ver o que elas estão fazendo em outros lugares, pegar recomendações, e às vezes são coisas até divertidas, né, tem uma grande professora que ela é uma das coordenadoras da Folger Library lá nos Estados Unidos, que trabalha com Shakespeare, e ela também tem uma atividade de lazer que é produzir camisetas com estampas de livros antigos. Então você vai descobrindo também coisas que te interessam por outras razões, assim. Então é uma recomendação. Agora, de alguma coisa minha, eu recomendo um artigo que ainda não saiu, mas vai sair, então fiquem atentos, que foi a última coisa que eu escrevi. É um artigo sobre um censor, o Roger Lestrange, que atuou muito fortemente no período da restauração da monarquia na Inglaterra, no século XVII, e esse artigo vai sair na revista dos Anais do Museu Paulista. Vai ser um dossiê sobre a materialidade dos textos, né, cultura escrita e tudo mais, então tem não só essa minha contribuição, mas artigos de outros professores, professoras, doutorandos e doutorandas muito bons, então eu indico que vocês deem uma olhada depois, acho que deve sair esse ano ainda. O título é Edição e Censura, e aí tem um subtítulo enorme, porque o Moisés já sabe que meus títulos são muito grandes. Se vocês procurarem Edição e Censura Verônica Calçane Lima, vocês vão encontrar assim que sair lá na revista dos Anais do Museu Paulista. Moisés? Eu gostaria de parabenizar a Verônica, duplamente, porque recentemente ela fez aniversário e também pela vida produtiva que ela leva na academia, né? Isso mostra que ela é uma historiadora muito dedicada e empenhada no que faz. De modo geral, é isso, Felipe. Bom, eu também quero, para finalizar, agradecer a presença da Verônica, né? Como eu disse, ela já falou com o Chartier, estou gastando tempo aqui com a gente, então, só por isso, né? A gente já tem que agradecer mais a presença dela. Acho que esclareceu muito a participação e no futuro, provavelmente, a gente vai solicitar sua presença de novo, né, para outros assuntos, e porque esse papo aqui foi pouco, mas 1 hora já fica muito para o nosso episódio, nossas condições de trabalho aqui de edição. Agradeço demais pela participação e está aberto para você se despedir do nosso público. Gente, eu que agradeço muito essa oportunidade de colaborar, de trocar alguma coisa, de conversar um pouco com vocês, foi muito bacana. E obrigada também pelo feliz aniversário, esse aniversário pandêmico, então também é bom poder falar com outras pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Boa sorte com esse projeto. Espero que vocês tenham muitos e muitos ouvintes. E esqueci dos parabéns, né? Parabéns pelos 30. E
Nem parece que tem 30, né? Mas É verdade. você olha o currículo, parece que tem 60, né? Mas se você vê a fachada, só tem 20, né? Olhe lá, quando muito 20. Tomara que continue assim. Mas, vamos lá. Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui e até Eu vou o próximo fechar. podcast. Obrigada. Tchau.